do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 27ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo Morouense. Solicitando ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores. Boa noite a todos. Estão presentes o vereador Luiz Alfredo, vereador Sidney Jardim, vereador Edoel Rocha, vereador Olivino Custódio, vereadora Elvira, vereador Cabo Cruz, vereador Jadir Pepita, vereador Edson Batilani, vereador Edilson Martins, vereadora Nelita Piacentini, vereador Dr. Miguel. Solicito a... Era o Tucano não está aí, né? Vereadora Nelita, a senhora pode fazer a leitura do trecho bíblico? Faz favor, então, amanhã volta para o Tucano, que ele não está aí. Nem põe o meu nome. Tudo bem. Por gentileza, todos fiquem de pé. Então, verificar volta o a Tucano, presença que era... do vereador Tucano e também o vereador professor Cícero. Boa noite. Leitura do Salmo 1, versículo 1 ao 2. Feliz o homem que procede e conforme o conselho dos límpios. Não tira o caminho dos pecadores, nem assenta entre os encarcedores. Feliz é aquele que compraz no serviço do Senhor e medita sua lei, dia e noite. Palavra do Senhor. Colocamos em discussão e votação as atas da 25ª e 26ª sessões ordinárias. Não havendo manifestação, consideramos aprovadas as respectivas atas. Expediente. Expediente recebido do Poder Executivo. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 96/2017, o Executivo Municipal autoriza a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 507 mil no orçamento da Fundação de Esportes de Campo Mourão, exercício financeiro de 2017 e da outras providências, visa a conclusão dos projetos da Fundação de Esportes de Campo Mourão e também o custeio das despesas fixas, como água, luz, vale transporte, entre outros regimes de urgência. Próximo. Projeto de lei número 97/2017, o Executivo Municipal autoriza a efetuar a abertura de crédito adicional no valor de R$ 10 mil no orçamento do município de Campo Mourão. Fundação de Esportes de Campo Mourão, exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Visa custear processo pela Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho. 9ª Região, regime de urgência. Por gentileza, os dois projetos estão em regime de urgência e nós não votamos a urgência. Então, eu vou voltar ao primeiro e colocar em discussão a urgência. É o projeto de lei 96/2017. Em discussão? Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade. O do próximo, 97/2017, em discussão, o regime de urgência. Em votação, o regime de urgência. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Próximo. Projeto de lei número 98/2017, o Executivo Municipal autoriza a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 25 mil no orçamento da Fundação de Esportes de Campo Mourão, exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Visa o remanejamento de pessoa jurídica para pessoa física no orçamento referente ao convênio junto à Caixa Econômica Federal, atletismo, regime de urgência. Em discussão, regime de urgência. Em votação, regime de urgência. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei Complementar número 06/2017. O Executivo Municipal altera os artigos 3 e 7 da Lei Municipal de Complementar número 40, de 21 de junho de 2017 e dá outras providências. Tem como objetivo possibilitar aos contribuintes do cadastro imobiliário inadimplentes quitar seus débitos com o município. Temos ofícios do senhor prefeito em resposta a requerimentos e indicações legislativas. Os senhores vereadores autores já conhecem os seus conteúdos. Pretende que façamos a leitura de algum delas, por gentileza, se manifestem. Temos expediente recebido de terceiro, cujas cópias foram encaminhadas aos vereadores interessados em tempo hábil e se encontram à disposição do Departamento de Assuntos Administrativos. Pretende que algum desses seja lido? Temos ofício do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros para o nosso município. Esses ofícios serão encaminhados à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para análise e parecer. Temos ofício do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Meio Ambiente, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos financeiros para o nosso município. Também todos esses ofícios serão encaminhados à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para análise. Temos prestação de contas recebida das seguintes entidades. Emater é o único que tem aqui, também vai para a Comissão de Finanças e Orçamento para análise e parecer. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Por gentileza, senhor secretário, queira fazer a leitura das mesmas. Projeto de Lei número 89/2017, vereador Dr. Miguel, dispõe sobre a obrigatoriedade da casa de shows, boates, salões de festas e estabelecimentos similares exibirem suas dependências advertências sobre o perigo da associação entre bebidas alcoólicas e direção no trânsito e da outras providências. Projeto de Lei número 90/2017, vereador Dr. Miguel, dispõe sobre a proibição do uso de guarda-pós, jalecos, aventais e outros equipamentos de proteção individual utilizados por servidores, funcionários profissionais e acadêmicos da área de saúde ao transitarem em via pública e frequentarem estabelecimentos comerciais e da outras providências. Projeto de Lei número 91/2017, do vereador Sidney Jardim, institui a campanha Empresa Amiga da Escola, no âmbito do município de Camorão e da outras providências. Projeto de Lei 92/2017, vereador Sidney Jardim, institui no município de Campo Mourão o Dia Municipal do Direito à Vida, a ser comemorado anualmente no dia 8 de outubro. Projeto de Lei número 93/2017, vereador Tucano, concede desconto de 50% na taxa da inscrição em concurso público ou processo seletivo para candidato de baixa renda no município de Campo Mourão. Projeto de Lei 94/2017, vereador Jadir Pepita, altera e acrescenta dispositivo à Lei número 2882, de 1º de março de 2012, que proíbe o tráfego de caminhões de carga com peso superior a 10 toneladas, veículos mais a carga no perímetro central, que compreende entre as ruas Araruna e Interventor Manuel Ribas e as avenidas Jorge Walter e João Bento. Projeto de Lei número 95/2017, vereador Sidney Jardim, proíbe a interrupção de abastecimento de água sem aviso prévio, nos dias que especifica e dá outras providências. Projeto de Resolução número 13/2017, vereador Sidney Jardim, Batilane, Cabo Cruz, Dr. Miguel, Edilson Martins, Odoel Rocha, Elvira, Jadir Pepita, professor Cícero, professora Nelito Piacentini e vereador Tucano. Concede a comenda 10 de outubro à Ordem dos Advogados do Brasil do Paraná, OAB, Paraná, pela comemoração dos seus 85 anos. Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, vereador Sinei Jardim. Eu só gostaria que constasse na ata, quando o vereador Pepita lesse, que o projeto de resolução 13 também foi assinado pelo vereador Luiz Alfredo e o vereador Olivino, que eram os dois que ainda não haviam assinado. Só daí para constar em ata, lendo o nome dos dois juntos ali. Ok. Temos as indicações. Informamos que todas foram despachadas favoravelmente por esta presidência. Os senhores pretendem que seja feita a leitura de algumas delas? Se por gentileza, se houver interesse, se manifeste. Eu tenho uma aqui, mas eu não sei qual que é. Mas faça a leitura informando o número das proposições e os vereadores autores. 1871, vereador Edson Batilani. 1878-2017, vereador Tucano. 2008-2017, vereador Edson Batilani. 2015-2017, vereador Batilani. 2016-2017, vereador Edson Batilani. 2029-2017, vereador Sidney. 2032, Edson Batilani. 2033, Batilani. 2034, Batilani. 2035, Cabo Cruz. 2036, Cabo Cruz. 2037, Edoel Rocha. 2039, Jadir Pepita. 2040, 2017, Jadir Pepita. 2041, Jadir Pepita. 2043, vereador Tucano. 2044, vereador Tucano. 2045, vereador Tucano. 2046, vereador Tucano. 2047, vereador Tucano. 2048, vereador Edson Batilani. 2049, vereador Edson Batilani. 2050, Batilani. 2051, Batilani. 2052, Batilani. 2054, vereador Batilani. 2055, Edson Batilani. Passaremos agora à leitura e discussão e votação dos requerimentos. Senhor secretário, proceda à leitura dos requerimentos, conforme determina o artigo 80, inciso 6º. Mas antes, porém, há algum desses requerimentos que os senhores roteiros queiram destacá-lo? Presidente, Sim. eu tenho um requerimento de urgência e peço destaque em alguns aqui. Então, peço destaque e depois passo Tá. de urgência. O 2059, Anota aí, por gentileza. Desta um pedaço para isso. 2059, 2060, 2061 e o 2109. Mais alguém? Vereador Pepita, vamos fazer a leitura de cada um deles, informando a numeração e o vereador autor. Quando chegar nesse, o senhor faça as leituras já na ordem que está aí. Tranquilo. 2004-2017, vereador Cabo Cruz. 2038, vereador Edoel Rocha. 2059-2017, vereadora professora Nelita Piacentino. O Executivo Municipal informar quais os projetos e as entidades desenvolvidos com os idosos através da Secretaria da Ação Social e quais são os locais, horários e dias dessas atividades. Em discussão, o requerimento? Eu quero discutir, mas eu vou Com a palavra, esperar a vereadora leitura de todos, pode ser? tá. Pode ser. Tá, ok, então. Próximo. 2060-2017, vereadora professora Nelita Piacentini. O Executivo Municipal enviar o calendário de eventos da Fundação Cultural Fundacan dos projetos desenvolvidos com a comunidade. 2061-2017, vereadora professora Nelita Piacentini. O Executivo Municipal enviar o calendário de eventos da Fundação de Esportes FECAM, constando dia, local e horário dos projetos esportivos desenvolvidos com crianças, deficientes e adultos e projeto de rendimento. Para discussão? Em discussão, os três requerimentos para votação em conjunto dos três. Vereadora Nelita, com a palavra. Então, nós estamos aqui pedindo essas informações, uma porque nos interessa muito essas atividades que estão sendo desenvolvidas, porque eu sou uma vereadora de bairro, estou sempre nos bairros trabalhando com a comunidade. E eu gosto muito e faço muito isso com as pessoas, de indicar a elas as atividades que o município está fazendo. Nós sempre estamos convidando para participar dos projetos, para participar dos eventos,
Mas, ultimamente, muitos eventos estão acontecendo sem que nós saibamos. Inclusive, eventos de autoria de vereadores aqui, projetos de lei que foram feitos por vereadores, de programas que estão acontecendo e nós não estamos tendo essa divulgação. Então, fica difícil aí para nós trabalharmos, porque sempre que eu estou num bairro, eu pergunto para as pessoas, e aí, você está fazendo exercício, você está saindo, você está se cuidando? E sempre gosto de que as pessoas perguntam, mas aí, o que que tem? Aonde que nós vamos? Então, nós gostamos de estar passando, não, vai em tal lugar, está tendo isso, o atendimento tal. Então, nós queremos essas informações aqui para que nós possamos acompanhar. Continua a discussão. Em votação, os 3 requerimentos. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Próximo. Leitura apenas. 2080-2017, vereador Dr. Miguel. 2086-2017, vereadora professora Nelita. 2102-2017, professora Nelita Piacentini. 2103-2017, vereadora professora Nelita Piacentini. 2104, vereadora Nelita Piacentini. 2105, Nelita Piacentini. 2109-2017, regime de urgência, vereadora professora Nelita Piacentini. O Executivo Municipal informa... Espera um pouquinho. Regime de urgência, se o plenário aprovar. Em discussão, regime de urgência do requerimento apresentado pela vereadora Nelita Piacentini. Em votação, regime de urgência. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Regime de urgência do requerimento aprovado. Faça a sua leitura, por favor. 2109-2017, vereadora professora Nelita Piacentini. O Executivo Municipal informar: o número de professores está sendo suficiente para fiscalizar cada sala de aula com crianças nos centros municipais infantis, CEMEI? E se não está sendo, quais são as medidas que o município estará adotando para suprir essa deficiência? O município tem previsão para a convocação de novos professores do concurso público para o CEMEI? Em discussão, o requerimento. Para discussão. Com a palavra a vereadora Nelita. Nós tínhamos começado já a fazer uma visita ao CEMEIs, antes dos últimos acontecimentos. E estivemos também nos 2 centros de educação infantil que tiveram problemas com as crianças. E estivemos também em outros centros municipais de educação infantil. Depois que ocorreu o problema, nós procuramos buscar mais informações a respeito de quantos professores tem, quantas crianças são atendidas em cada centro, quantos estagiários tem, para nós entendermos o porquê dessas ocorrências todas. E nós acabamos descobrindo que todos estão com defasagem de pessoal. Todos os centros têm um número X de professores, alguns estão de licença, poucos estagiários, tem centros que têm 1 ou 2 estagiários. Então, nós precisamos saber qual a perspectiva aí de abrir novas vagas, porque são situações muito alarmantes. Nós não culpamos os professores em momento nenhum pelo que está acontecendo. Pelo contrário, nós sabemos da dedicação. Nós temos professores em centros de educação infantil que já faz 20 anos que trabalham lá. Eu já fui professora de centro de educação infantil. Eu sei a energia que isso exige de um professor, você trabalhar com criança, porque você fica o tempo todo, vai lá, não, não vai, sobe, desce, não, senta, levanta. Então, é uma questão de disciplina, é uma questão muito delicada. Então, nós queremos saber que providências o município vai tomar para resolver esse problema. Sendo que o maior problema é a falta de pessoal para trabalhar. Os centros estão com a sua capacidade máxima, tem centros que precisam de adaptações urgentes, tem centros, o vereador Batilani tem aqui uma série de pedidos para o centro de educação, então nós precisamos disso. Não dizem que as crianças são o futuro do Brasil? Nós precisamos tratar bem, então, do nosso futuro, porque as nossas crianças têm futuro, já os nossos idosos é uma outra situação que nós vamos discutir depois. O vereador Miguel também apresentou um requerimento falando do mesmo teor, e eu encerro aqui e passo a palavra.
Boa noite a todos os vereadores, boa noite ao público presente. Só pedir ao jurídico e à coordenação para tomar mais cuidado, para analisar a súmula. Esse assunto não é tão importante, no sentido assim, porque nós estamos discutindo uma coisa que pode ser incomum. Mas toma cuidado a hora de sumular e não ter um assunto que às vezes um vereador sumulou e o outro vai lá e sumula. Então, vocês ganham para isso, se cuidem. Bom, com relação ao assunto, é grave. Eu estou visitando todos os órgãos públicos, aos CMEIs, quando se envolve criança, mais grave ainda, porque os pais vão trabalhar, deixam os filhos para as outras pessoas cuidarem. E isso tem que tomar cuidado, porque imagine a tranquilidade de um pai trabalhando, saber que seus filhos estão bem cuidados. Eu visitei todas as escolas que aconteceram esses fatos, e as que não aconteceram, já visitei algumas. Não dá para culpar aqui as professoras, não dá para culpar aqui os funcionários, porque a gente percebe, não aqui criticando já a administração atual, porque isso já vem se arrastando há muito tempo. Mas temos que cobrar do prefeito, que assumiu aí há quase um ano, para que, na medida do possível, possa ir, essas coisas têm que se resolvendo. O que acontece? Muitas crianças por sala, acima do que a legislação permite. A legislação permite um X e tem mais pessoas por salas que... eu vou dar um exemplo lá daquele CMEI, professora, lá do último que aconteceu o fato aqui, as professoras alegando que foi a estrutura do projeto é mal feita, tem lugar que a professora está que não consegue enxergar onde estão as outras crianças, como se tivesse um L na sala, ela não tem visão, e como não tem suficiente funcionários que hoje o município, né, não tem condições de contratar, porque a folha está no limite, o percentual está no limite, mas isso tem que se resolver e não pode acontecer mais. As pessoas explicaram o que aconteceu, nesse último caso agora, aquele outro caso a polícia está investigando para saber se realmente foi um acidente. Eu acredito que seja, porque nenhuma professora, um ser humano nas suas faculdades normais iria fazer uma judiação com uma criança, né? Mas é preocupante, eu tenho a Isabelinha de 2 anos e 7 meses, quando você deixa uma criança entrega na mão de outras pessoas, você tem que sair dali tranquilo que está sendo bem cuidada. Então, realmente, nós tivemos esses problemas, pedimos aqui requerimento, juntamente com a professora Nelita, saiu 2 requerimentos no mesmo sentido, mas o objetivo é um só, é que tomamos providência com relação a isso, para que não venha mais acontecer. Não estamos aqui culpando ninguém, tomara que cabe à polícia investigar, eu acredito que não vai chegar a nenhuma conclusão que seja pessoas que fizeram essas maldades, mas nós temos que ter tranquilidade nisso. Então, por isso, essa cobrança do prefeito, para que nos explique. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Pepita. Ô, doutor Miguel, eu estava fazendo uma análise sobre os 2 regimes de urgência do senhor e da Nelita. Há uma diferença entre a do senhor e a da É o mesmo assunto, vereador? Mas, não é o mesmo assunto. Ela está questionando questão de sala de quantas crianças nos centros municipais. O senhor já está perguntando aqui sobre... Agora eu vou ler e o senhor vai chegar na conclusão que é diferente. Eu não estou querendo justificar a passagem da súmula, mas há uma diferença das 2 súmulas. Eu vou ler agora, o senhor vai entender. Só que eu só quero, antes do Pepita fazer a leitura, eu gostaria de perguntar aos 2 vereadores, que são autores de 2 proposições, que têm, pelo menos, o assunto é o mesmo, né? São requerimentos similares. Semelhante. Se podemos fazer a junção dos 2 num só, ou se cada um quer... Não, sem nenhum problema. O objetivo aqui não é quem é o pai da criança, se todos os vereadores fizessem o mesmo requerimento, é importante, porque todos querem fazer o bem para que isso aconteça do melhor meio possível. Tudo bem, vereadora Nelita? Sem problema. Então, vereador Pepita, acho que juntando os dois vereadores, a gente encaminha em nome dos 2. Eu gostaria de fazer a leitura só para ver que tem totalmente, um tem uma diferença do outro. Então vai, leia, por gentileza. 2146/2017, regime de urgência, vereador Dr. Miguel. Executivo Municipal informar quantos centros municipais de educação infantil, CMEI, existem no município de Camborão. Qual o quadro de pessoas lotado nessas instituições, entre concursado e estagiários? Qual o procedimento adotado pela direção no caso da criança agredida?
Dentro dessas instituições, quais as providências que o Poder Executivo teve ou está tendo diante dos casos repercutidos de crianças machucadas dentro do CEMEIs? Então, é diferente. Mas são similares, e a gente vai colocar, com a concordância dos dois vereadores, em votação. Continua em discussão o requerimento. Senhor presidente, com a palavra o vereador Edilson. Boa noite a todos. Só cumprimentar a vereadora Nelita e o vereador Miguel, parabenizar aí pela iniciativa. Realmente nós temos que tomar muito cuidado com relação no que se trata a educação e principalmente a nossas crianças. E em tempo estão solicitando as informações, esses casos que aconteceram. Acredito que quando se tem dentro de um CEMEI tantas crianças, é lógico que tudo é possível. Mas eu só não consigo entender e que é inadmissível, principalmente o CEMEI ali da rua Londrina, no centro da cidade, onde nós temos ali praticamente 130 crianças numa casa. É um local que ele não está assim totalmente... um local impróprio para colocar tantas crianças como está sendo colocado ali, talvez, na ânsia de querer resolver a situação aí da falta de local e de vagas para as crianças, foram feitos daquela forma. Mas eu estive aí com o prefeito Aurélio Tezela essa semana, juntamente com o vereador Eduardo Rocha, e visitando 2 novos CEMEIs que estão sendo construídos, um lá no Avelino Piacentini e outro ali no Jardim Flora. Realmente, vereador Doyle, o senhor que participou junto, é inadmissível uma casa com 130 crianças, onde o CEMEI ali do Jardim Flora é para 180 crianças. Ele dá em torno de 5 casas daquela ou 6 casas. O espaço é muito grande. Então, nós vemos aí que as crianças realmente estão num local totalmente inadequado e, se não retirar o quanto antes, mais acidentes pode estar vindo a acontecer. Mas parabéns aí pela iniciativa. Tenho certeza que até o ano que vem, essas crianças dessa área ali, principalmente da área central, com certeza está sendo recolocadas ali no Jardim Flora, porque realmente o espaço que está sendo construído é um espaço digno para as crianças estarem ali junto com os professores. Não só para as crianças, mas também para o funcionário público. Uma parte, vereador. Opa. E inclusive aqui vai uma crítica até à justiça, porque eu vejo que às vezes está superlotado e chega uma determinação da justiça para que coloque mais uma criança. Não é porque a justiça aqui que nós vamos dizer que está certo, está errado. Tem que ter, a lei diz que tem uma quantidade de crianças, tem que ser aquela quantidade. Se precisa abrir mais um CEMEI, vai ser aberto e tal. Então aí vai uma crítica, inclusive à justiça, porque não é porque é a justiça que sempre está certo, né? Mas espero que até o início do ano aí seja resolvida essa situação, porque, como eu dizia, o funcionário público também tem que trabalhar, os professores têm que ter um lugar digno para que eles possam também estar fazendo o seu trabalho. E dependendo do local, como na área central, fica difícil até mesmo para os professores e alunos. Mas, em tempo aí, parabéns, e tenho certeza que da melhor forma vai ser resolvido. Uma parte, vereador. Eu finalizo. E uma boa é que é economia de R$ 9.800 por mês, né? Sem dúvida. Bem, só rapidamente sobre esse assunto, realmente é importante o questionamento aqui dos vereadores. E no caso específico desse CEMEI, o Mundo Encantado, eu já há 3, 4 anos, ou logo depois que ele foi alugado, tenho cobrado algumas providências, e que até agora não foram tomadas nenhuma, mas ele deverá ser transferido para o CEMEI lá do Jardim Flora. Vejam bem, a turminha onde ocorreu um incidente lá, da criança bateu o rosto na grade, que é uma grade que não devia estar protegida, porque ela realmente é um risco de uma criança se ferir muito mais gravemente do que esta. Ela tem turma de 8, mas está com 10 por determinação do Ministério Público. Quer dizer, em decorrência também de um TAC afirmado lá atrás pela administração anterior, e aí o município tem que ir enfiando por determinação, como disse aqui o vereador Miguel, né, e isso é inaceitável. O município tem que fazer investimentos realmente para ampliar o número de vagas, né. Isto não é tão simples, porque também dependemos de recursos do governo federal, né, mas, enfim, os 2 CEMEIs estão sendo construídos, aí não vai atender ao todo a lista que tem e não vai acabar aquilo que o Ministério Público acaba empurrando
E todos os CMEs, eu acredito que tenha gente a mais do que deveria ter. Só uma parte, vereador Batistotti. Presidente, quero a palavra também depois. Eu gostaria de usar Concedo a a parte ao vereador Edilson. Realmente, o senhor disse muito bem. Então, e nós temos aí que sempre também agradecer as pessoas que, de uma forma direta ou indiretamente, proporcionam essas questões. Hoje, o governo federal, o governo passado, não o governo Temer, mas Dilma, Lula, independente, a ex-prefeita Regina Dubay, o ex-prefeito Nelson Turi, que agora é o prefeito Tawílio Tezelli, mas até disse ao prefeito Tawílio Tezelli na reunião, na visita que nós fizemos aí ao CEMEIS, que ele tem que agradecer sim ao governo federal, ele não disse que não ia agradecer, e o ex-prefeito Nelson Turi, que é a Regina Dubay, que realmente buscaram estes recursos lá em Brasília e com recursos que o município não vai pagar. Então, quer dizer, são coisas boas que vieram para o nosso município, que através dos ex-prefeitos Nelson Turi, que é ex-prefeita Regina Dubay, agora vai chegar aí o ano que vem, o prefeito Tawílio Tezelli vai inaugurar esse CEMEIS, beneficiando a população de Campo Mourão. Então, sempre é bom nós agradecermos todas as pessoas que, de uma forma direta ou indiretamente, estão envolvidas nesses processos, buscando recursos para o nosso município. Então, parabéns aí à ex-prefeita Regina Dubay, ao ex-prefeito Nelson Turi, que iniciou lá atrás esse processo, e o prefeito Tawílio Tezelli, que realmente vai inaugurar aí esse CEMEI, beneficiando toda a população de Campo Mourão, através de recolocando essas crianças no lugar devido. Palavra ao vereador Edoel. Boa noite a todos. Bonita essa casa hoje, cheia de miss. Cumprimentar a Patrícia. Conheci a luta aí para chegar onde chegou e hoje fazendo novas misses no Brasil afora. A questão é o seguinte, todo mundo está preocupado com a situação dos CEMEIs inadequados, mas nós temos que pensar que existe uma fila hoje de mais de 1.000 crianças que não têm locação para eles em CEMEIs. Então está no momento de todos que compõem o Poder Executivo, Legislativo, se preocupar em buscar recursos, principalmente do governo federal, para que definitivamente resolva esse problema de vagas nas creches. Então, que essa discussão sirva para hoje, para que todos nós nos mobilizemos, para que tem 1.000 crianças, precisa todas ser colocadas num CEMEI, onde necessário for, para que ela tenha a qualidade que merece. É para isso que a gente está aqui. Então está aí, senhor presidente, que seja aí feito um estudo para que a Secretaria de Planejamento desta cidade faça os projetos e busque o recurso, para acabar com essa fila de crianças esperando, para acabar, como disse o vereador Miguel ainda há pouco aqui, que o Ministério Público determina que coloque mais uma criança em local que às vezes nem cabe. Então, não é isso que vai resolver o problema, é espaço físico, e nós temos que fazer isso, o nosso papel nesses 3 anos e meio que nos resta ainda. Esse é o desafio, esse é um grande desafio. Com a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Sidney. Sidney Jardim. Senhor presidente, eu antes de parabenizar os vereadores Miguel e Nelita pelos 2 requerimentos, eu quero fazer uma breve defesa do nosso jurídico. Eu acho assim, a área jurídica ela é totalmente interpretativa. Tem até aquela piadinha do advogado que recebeu o seu cliente em sua sala e falou para o cliente que ele seria absolvido. Aí o cliente, ele falou, metade desses livros aqui estão todos com você, você vai ser absolvido. Meses depois o cliente foi condenado e voltou lá, doutor, o senhor falou que eu ser absolvido, eu fui condenado. O senhor inclusive falou que a metade desses livros aí estava do meu lado. Ele falou, rapaz, mas a outra metade estava contra você. Então essa questão jurídica ela é totalmente interpretativa. E por que eu falo isso, presidente? Eu não concordo em hipótese nenhuma que os 2 requerimentos são nem similares. Os 2 requerimentos são ótimos, são excelentes, mas eles estão longe de ser até similares. Na minha modesta opinião, respeito todas as demais opiniões de quem pensa que eles são iguais, coisa que jamais seriam, ou que são até mesmo similares, longe até de ser similares, e jamais deveria ter sido barrado pelo nosso jurídico. E é nesse sentido que eu faço a defesa. E todos sabem que eu discordo várias vezes de alguns pontos do jurídico, mas a gente tem que ressaltar que o doutor Ulisses, que está aqui, tem feito um grande trabalho, a doutora Amanda, que aqui está, tem feito um grande trabalho no nosso jurídico aqui em Campo Mourão, e eu acho assim, que essa questão de interpretação,
me chama muita atenção para fazer qualquer tipo de comentário. É o respeito à interpretação. E, nesse sentido, eu gostaria de parabenizar o jurídico. Eu não sei quem deu parecer nos 2 requerimentos, se foi o doutor Ulisses, se foi a doutora Amanda ou quem que foi, mas os dois, para mim, são completamente diferentes e deveriam tramitar da forma que está tramitando. E faço mais um alerta, presidente, que requerimento em regime de urgência, a maioria deles nem passa pelo jurídico para vir para o plenário. Ele só vem para o plenário. Porque nós aprovamos, e eu já estava aqui nessa casa, nós aprovamos no nosso regimento interno que ele passa pelo jurídico e pelo DAO no dia seguinte. Nós aprovamos ele no plenário e no dia seguinte ele passa pelo jurídico e pelo DAO. E se tiver súmula idêntica ou requerimento idêntico nos últimos 6 meses, aquela coisa toda, ele não vai para frente. O da vereadora Nelita é específico, pergunta sobre o professor no CMEIs na creche. O do vereador Miguel, excelente requerimento. Parabéns pelo vereador, pela iniciativa. Ele vai muito além de querer saber sobre o professor em sala de aula. Ele vai querer saber a questão dos estagiários, até porque muitas vezes o professor não está lá e quem cuida do aluno é o estagiário. Então ele pergunta sobre o estagiário, pergunta sobre o concursado e, principalmente, ele é objetivo o requerimento do vereador Miguel e por isso merece todos os elogios. Ele vai direto ao cerne da questão. O que está sendo feito em relação a essas 2 últimas questões que aconteceram? Nesse sentido, eu parabenizo os 2 vereadores pelo requerimento. É claro que parabenizo também por fazer a junção dos 2. É sempre interessante que vá assinado pelos 2 vereadores num só requerimento e, com certeza, eu voto favorável aos 2 requerimentos, mesmo que seja um só, tem o meu apoio, com certeza. Com a palavra. Palavra, vereador Miguel. Ô, Sidney, eu questionei aqui a questão do assunto sumulado. Vossa Excelência sabe a questão do assunto, às vezes eu sumulei, digamos, primeiro, isso um pouco importa. Inclusive o senhor sumula vários assuntos no começo da legislação, milhares deles, o senhor, quando assim que abre o protocolo, o senhor vai lá e faz a súmula para proteger o assunto. E eu sumulei no mesmo sentido. Então eu disse que o jurídico eu tinha sumulado bem anterior, e o assunto é o mesmo, mas é interessante, é até bom essa discussão, só que nós estamos falando de súmula de assunto de direito. O senhor me desculpa, mas o assunto é o mesmo, é sobre esse mês, então quando você faz uma súmula, você protege o assunto. Se não for assim, não tem validade a súmula que Vossa Excelência faz. Só concede uma parte? Sim, à vontade. Eu só não concordo, vereador Miguel, porque o da vereadora Nelita fala de professor. Só isso, então não é assunto semelhante. Eu, por exemplo, eu poderia fazer um requerimento perguntando sobre o telhado da creche. Poderia perguntar sobre o gramado, sobre a cerca. Não é porque o assunto é creche, é CMEI, que o assunto é o mesmo. O assunto do senhor é específico e merece todos os elogios. Eu acredito que foi por isso que passou, porque o dela pergunta sobre o professor. O do senhor pergunta sobre tudo, sobre estagiário, sobre tudo, e no caso nem cita professor no seu requerimento. É nesse sentido que eu entendo que eles são diferentes. Mas é diferente. Importante que foi discutido o assunto e deu mais um ênfase ainda ao assunto com esse debate, para que o prefeito, a administração, de modo geral, tome providência. Em votação, os requerimentos. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Requerimentos aprovados por unanimidade. Só solicitando ao departamento competente que faça a junção e que encaminhe em nome dos 2 vereadores que apresentaram os requerimentos. Passaremos a seguir o espaço reservado. Opa, perdão, tem mais requerimento em regime de urgência. Tem um antes aqui. Tá, só esclarecendo. Esses 2 requerimentos em regime de urgência que nós acabamos de discutir e aprovar, eles foram protocolados na casa e já passaram certamente por uma análise e serão encaminhados. Os que são apresentados aqui sem protocolo na casa serão analisados no dia seguinte e, se não houver súmula ou expedientes de outros vereadores que sejam idênticos, eles serão encaminhados. Caso contrário, morrem, mesmo sendo aprovados, não serão encaminhados a quem de direito. Então, próximo requerimento em regime de urgência. Requerimento de urgência, vereadora Nelita Piacentini. A vereadora que o presente subscreve de acordo com o artigo 160, inciso 2, a linha C, do artigo 162, inciso 2 do regimento interno desta Casa de Leis, requer que seja encaminhado expediente ao superintendente regional do DENIT no Paraná, José Tiago da Silva, solicitando que seja recapeada a BR-487 desde o quilômetro 192 até o quilômetro 204. Sala de sessões, em 25 de setembro de 2017. Vereadora professora Nelita Piacentini. Vereadora, eu, antes de solicitar o posicionamento dos vereadores sobre
a urgência ou não desse requerimento, mas ele está sendo encaminhado para o DENIT. E esse trecho de rodovia não é mais domínio do DENIT. É uma estrada federal, mas sob domínio do Estado por concessão. A senhora quer mudar para o DR? Mas é o DENIT que estava Não. fazendo obras lá. Mas o DENIT já parou e não vai continuar. E não vai porque continuar. Foi concedido ótima para o Estado do notícia. Paraná. Então, se a Então, senhora... nós vamos mudar para o DR, porque esse trecho é o trecho que compreende ali o trevo de Curitiba, que dá acesso a Curitiba, até a ponte do Rio do Campo, do Rio Mourão. Tá certo. Então, Está muito ruim a estrada, passa ali na frente da Coamo, a estrada está ruim, a hora que chover mesmo, ela vai deteriorar, riscos de acidentes gravíssimos, um movimento muito grande, mas nós vamos mudar para o DR. aguarde então, um pouquinho para a senhora pedir para discutir o requerimento. Então, está emendado o requerimento. Primeiro, em discussão ao regime de urgência. Em votação, regime de urgência. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Regime de urgência aprovado. Em discussão, a emenda apresentada, transformando de DENIT para DER. Em votação, a emenda. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Emenda aprovada por unanimidade. Em discussão, o requerimento. Em votação, o requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Próximo. Tem mais um requerimento que o Edilson vai fazer a leitura? Pode. Pode. Requerimento de urgência 028/2017. Os vereadores que subscrevem no uso das atribuições conferidas pelo artigo 48, combinado com o artigo 160, inciso 2, a linha D, 162, inciso 2 do regimento interno desta Casa de Leis, requer à mesa, ouvindo o soberano plenário em regime de urgência, autorização para representar este Poder Legislativo de Campo Mourão, em data a ser definida, em audiência com o chefe da Casa Civil do Estado do Paraná, Valdir Rossoni, e o secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, Sr. Wagner Mesquita, para tratar dos assuntos referentes aos requerimentos abaixo. Requerimento 707/2017, que já foram aprovados, instalação de câmeras de monitoramento em todas as escolas estaduais na cidade de Campo Mourão, e requerimento número 1935/2017, parceria com o governo do Estado do Paraná, para que seja viabilizado recurso para a construção de um piso no terreno ao lado do Hospital Santa Casa de Campo Mourão, para pouso de helicóptero, tráfego de ambulância e locomoção de paciente em estado grave. Os vereadores solicitam autorização para que possa reunir-se em audiência com o chefe da Casa Civil e secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná para debaterem sobre a possibilidade do atendimento aos referidos requerimentos. Sala de sessões, 25 de setembro de 2017. Vereadores que subscreveram: vereador Edilson Martins, vereador Sidney Ronaldo Ribeiro Tucano, vereador Cabo Cruz, vereador Miguel Ribeiro e vereador Jadir Soares Pepita. Em discussão, o pedido de urgência. Em votação, pedido de urgência, vereadores favoráveis permanecem como estão, contrários manifestam levantando. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento. Para discussão. A palavra, vereador Miguel. Então, o objetivo, senhor presidente, companheiros vereadores, é que possamos, junto digamos, ao governador do Estado, a chefe da Casa Civil, consiga verba para esse projeto, né, de câmeras de monitoramento, inclusive uma sugestão, que essas câmeras de monitoramento, o vereador Edilson, possa ser colocado, olha a importância, se pudesse colocado, como o Cabo Cruz já comentou isso, próximo às escolas, e por que não dentro das escolas? Por que não dentro das escolas, para os pais saberem o que está acontecendo com seus filhos? Você já imaginou se tivesse uma câmera que custa, é baratinho, é barato, para o município, o estado é barato. Uma câmera de monitoramento, ou seja, não precisa nem monitoramento, uma câmera ali filmando dentro da sala de aula onde tem as crianças. Se chegar à tarde, seu pai desconfiou qualquer coisa da filha, imaginou a gente chegar a esse ponto, chegar lá com um pendrive e dizer assim: deixa eu ver as imagens, como é que foi meu filho hoje na sala de aula, qual o comportamento que ele está tendo. Olha que bacana, o pai poder saber que seus filhos estão numa sala de aula sendo monitorado. Não é com o objetivo de dizer que a professora não está fazendo certo ou errado, não, é a tranquilidade. Imagine, o que custa isso para o município, vice-prefeito, né? No modo geral, eu sei a dificuldade de hoje, mas então a importância de hoje ter o monitoramento dentro da sala de aula, por que não? Então esse é o objetivo do requerimento. Para discussão, senhor presidente. Vereador Edilson. Não vou ser repetitivo, mas é isso aí mesmo, vereador Miguel.
Nós já tivemos várias reuniões, inclusive com o Núcleo da Educação. Essa audiência, a assessoria já está providenciando a data para que o secretário de Estado e o secretário de Segurança possa nos atender. A importância do monitoramento das escolas estaduais aí é grande, porque nós temos reclamações aí de pontos de drogas na frente das escolas e outras situações aí que não vamos entrar em detalhes. E a importância também do monitoramento é ligada à Polícia Militar de Campo Mourão, né, e também à 16ª Subdivisão Policial. Hoje estive com o delegado Dr. Najib e ele disse que realmente, se aprovado e vir a monitorar para a Polícia Militar, Polícia Civil e sim, para o Conselho de Segurança, será muito bom, e para a segurança dos alunos e também dos pais. E outra situação importante é com relação ao heliporto ali na Santa Casa. Nós já estivemos ali visitando o local junto com o senhor Laurani e realmente nós temos que tomar uma posição com relação a o governo, tanto nós cobramos o governo do Estado com relação ao UTI móvel, com relação também ao transporte de pacientes em situações graves, e quando vem o helicóptero pousar ali ao lado da Santa Casa, quando está chovendo, é muito barro, um lugar totalmente irregular, e fica difícil para que as pessoas que trabalham ali na Santa Casa, ou os próprios paramédicos que chegam na Santa Casa, o barro atrapalha a maca, para o paciente que está sendo transportado é difícil, e no dia de sol, muita poeira, e acaba fazendo, quando o helicóptero pousa, acaba também atrapalhando ali até os pacientes que estão internados. Então, é um momento importante para que nós possamos agradecer o governo do Estado já de nos proporcionar aí o translado desse paciente, que é um custo altíssimo, mas coloca-se uma aeronave de milhões de reais ali para levar o paciente e não tem um lugar adequado para que ele possa fazer o pouso. E não só para os pacientes que vêm para a Santa Casa, e também tem pacientes que vêm na aeronave que é levado para o Hospital Pronto-Socorro também. Então, nós temos que tomar esse posicionamento. Senhor presidente, o assunto que está discutindo não se trata dos monitoramentos nas escolas? São dois. São dois assuntos. Quando eu fiz a leitura, Edoel Rocha, do requerimento em urgência, eu tratei de dois requerimentos, de 707 de 2017, que se trata do monitoramento das escolas, e também do requerimento 1935 de 2017, que trata do heliporto. Ao requerimento foi menção para que nós possamos representar o Poder Legislativo no Estado do Paraná no que tocante dos dois requerimentos. Mas eu já encerrei. Quer pedir a palavra? Não, ele encerrou. Quer pedir a palavra? Pedir a palavra. Então, com a palavra, vereador Edoel. Quero cumprimentar o nosso vice-prefeito. Eu estava no canto de cá, não pude vê-lo. Muito, muito bom saber que o senhor sempre está aqui prestigiando. E a população de maneira geral. Eu quero só cumprimentar os vereadores aqui, que apresentaram essa indicação do monitoramento nas escolas. É maravilhoso essa ideia. Aliás, eu estava pensando aqui, mas vocês foram mais rápido que eu. Então, meus cumprimentos aqui, gostaria até de assinar junto. O senhor pode assinar junto, vereador. Em votação, requerimentos. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando. Requerimento aprovado por unanimidade. Passaremos a seguir ao espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeitos a partes. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores inscritos. Vereadora professora Nelita Piacentini. Senhor presidente, eu peço permissão para falar daqui. Autorizado. Tá? E peço licença a vocês, meninas lindas, maravilhosas, para falar de um assunto que está muito distante de vocês, mas que um dia vai chegar, se Deus quiser. Nós vamos falar aqui um pouco sobre uma situação que ocorreu agora essa semana, a questão dos idosos. Muito oportuna a sua presença, senhor secretário, porque o senhor é que vai poder me responder isso e dar uma decisão. O país está envelhecendo muito, a olhos vistos. O envelhecimento é uma coisa crescente. E esse envelhecimento requer a urgência de políticas públicas. Ele requer a atenção dos poderes públicos, as políticas socioassistenciais especializadas, de proteção especial,
de média complexidade no contexto municipal. As pessoas idosas, elas requerem cuidados cujas famílias muitas vezes não podem oferecer. É cada vez mais comum a situação de idosos semidependentes permanecerem sozinhos em casa, enquanto filhos, netos e parentes saem de casa para trabalhar ou para estudar. Para que nós tenhamos essa devida proteção social, a população idosa nessas situações, e para que sejam evitados abrigamentos desnecessários desses idosos em espaços de proteção especial de alta complexidade, que seriam os asilos ou as casas de repouso, o município deve fomentar serviços que sufram lacunas, oferecendo atendimento humanitário, valorizando a pessoa idosa, respeitando suas limitações, oportunizando o convívio familiar, ampliando as possibilidades de acessos a serviços e direitos, enfim, proporcionando aos idosos uma melhor qualidade de vida. Há 20 anos nós iniciamos um processo de resgate e de valorização com a pessoa idosa no nosso município. Entramos para a vida pública com essa meta. Uma das nossas bandeiras, a outra da bandeira nossa é a questão da drogadição. Buscamos melhorias no atendimento ao idoso, na saúde, na ação social, no esporte, na cultura. Campo Mourão tem hoje 10.000 idosos acima de 60 anos. Desses 10.000, nós chegamos a atender mais da metade em programas do município, ação social, saúde, esporte, educação. Recentemente, agora, nós perdemos o nosso CCI, o Centro de Convivência do Idoso. O CCI Carmen Moreno, ele foi fruto de muito trabalho, foi muita luta. Foram anos buscando recursos junto com o prefeito Nelson Turic, depois a construção, conseguir o terreno, construir, fazer a ocupação desse centro de maneira adequada. E ele estava atendendo, até o ano passado, 120 idosos, com artesanato, corte e costura, bordados, alfabetização, ginástica, jogos, palestras, enfim, tudo o que o idoso necessita para não adoecer e não ir para um asilo. Ele foi entregue com sala de aula montada, com carteiras e cadeiras, quadro branco doado pela antiga Livraria Roma, livros de alfabetização, cadernos, lápis de cor, livros de literatura, colchonete para ginástica, caneleira, para artesanato, máquinas de costura, uma overlock que foi comprada com o dinheiro de vendas do artesanato feito pelas idosas, máquina de patchwork comprada pela Secretaria da Mulher, máquina de lavar comprada também com dinheiro da venda dos artesanatos, bastante tecidos, aviamentos que dariam para continuar esse trabalho por um bom período. O CCI estava fechado desde o ano passado. Nós procuramos, secretário de Ação Social, nós mandamos indicação, nós falamos com o prefeito pedindo a reabertura. Nós não conseguimos. A Ação Social falou que transferiria o CRAS para lá. E eu avisei que eu não ficaria calada, porque essa é a minha bandeira. Esse problema está afetando muitas pessoas idosas e a sua família. E a minha responsabilidade é para com esses idosos que confiam em mim. Então, o que tem acontecido? Eu tenho recebido telefonemas, mensagens, zap. Eu tenho senhoras de 84 anos que ligam para mim e falam assim: professora, para onde nós vamos agora? O que nós vamos fazer? Nós não temos mais aonde ir. Eu fui visitar uma senhora essa semana de 94 anos, lúcida, independente, mas ela não tem mais força física para sair de casa e se deslocar. E ela me pediu, ela falou: professora, me ajuda a ir para o asilo. Eu falei: mas a senhora não precisa ir para o asilo. Ela falou: mas eu não quero ficar em casa sozinha. Gente, nós trabalhamos para que as pessoas tenham mais vida, para que as pessoas vivam mais. E você vai chegar nos 94 anos e você não tem uma atividade, você não tem o que fazer, você vai ficar sentado o dia inteiro esperando a morte chegar.
dentro de um quarto, sem televisão, porque a família não deixa assistir televisão porque gasta muita luz, não deixa ligar o ventilador porque gasta muita luz. Então, assim, eu estou arrasada, porque nós crescíamos no trabalho, nós já estávamos discutindo outros projetos para os nossos idosos e agora nós voltamos. E o que nós vamos fazer? O que vai acontecer agora? De janeiro para cá, 6 idosas que participavam dos nossos eventos, eu tenho aqui a Dani, foi nossa aluna no projeto da terceira idade, 6 idosas que estão com Alzheimer, por falta de atividade. Não só isso, mas poderia ser retardado. O Parkinson também é um mal constante. Então eu pergunto para vocês, gente, qual vai ser o nosso futuro? Boa parte, vereador. Vereadora, só aproveitando esse momento para te parabenizar, parabéns 1000 vezes, porque os idosos estão aumentando, e graças a Deus, porque a vida média das pessoas está aumentando, né? E eu ouvi uma palestra de um ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros, e ele disse que o gestor agora, ele tem que pensar, Nelita, no futuro. Ele não pode pensar em problemas momentâneos só. Até uma creche, quando for ser construída, ela tem que ser construída, adaptada, para que no futuro não vão ser usados pelas crianças, que estão diminuindo a cada dia. Os pais estão tendo menos filhos. Os pais tinham uns 7, 8 filhos, 4, 3 e hoje uma média de 2 filhos por casais. Então, e o que está acontecendo? Os idosos que viviam até 65 anos chegam aos 90. Graças a Deus, que bom, qualidade de vida e tal. Então, essa preocupação da vereadora é muito importante, é um caso muito sério, prefeito, porque nós seremos um país de idosos no futuro. Nós já somos. Já somos, e seremos mais ainda, porque você veja, dizia o palestrante que as creches têm que ser adaptadas para que um dia possa ser usado por um centro de idoso, né, e as atividades. Então, realmente, é um assunto preocupante, porque quando a gente vê, assim, tantas jovens, né, dá-se a impressão que a gente que não vai chegar lá. Mas eu também já estava aí, já estou aqui a caminho e logo chega, né, Nelita? Mas que bom, se envelhecemos é sinal que vivemos mais. Se Deus quiser. Você tá com a Mas palavra, me apavora um pouco. Você está com a palavra? Estou com a palavra. Me cede uma parte. Olha, eu quero aproveitar, acho que o momento veio, essa discussão num momento bem apropriado. Estamos aqui com o secretário da Ação Social e também vice-prefeito Beto. Beto, queria te fazer um pedido. O que foi colocado aqui pela vereadora é muito sério. Qual que é a maior recomendação de todos os médicos hoje? Exercício físico. Nós temos que restabelecer, secretário, com urgência, essas atividades físicas desses idosos, onde acontecia em toda essa cidade. E restabelecer também os clubes de mães, porque é lá que a pessoa da melhor idade, vamos dizer assim, que é mesmo, chegou lá, é porque teve uma qualidade de vida, porque teve um bom coração, não se estressou e não morreu infartado. E ele conseguiu chegar numa boa idade. Então, ele tem que ser tratado com carinho, com amor e com respeito. Essas atividades manuais, de patchwork, pintura, bate-papo, ainda que seja isso, lá no Clube de Mães, ele está tendo qualidade de vida. Então, secretário, o senhor também, que é um gestor, junto com o nosso prefeito, leve essa reivindicação desta casa para que reimplante em urgência os clubes de mães e as atividades físicas para todas as pessoas que desejam fazer, que têm mais de 40 anos de idade, e aí até 90 e daí em diante. Esse é um pedido que eu queria fazer para o senhor, nesse momento apropriado que veio esse debate em pauta. Obrigado, presidente. Eu queria perguntar aqui quem de vocês Me permita uma parte também, depois, vereadora? Permito. Não, eu estou informado e, pelo que eu sei, as atividades do CCI continuam normalmente, né? Eu já tinha falado disso com o secretário Beto, tinha um espaço ali que parece que foi transformado num CRAS central, mas as atividades de CCI deverão ter continuidade, eu acredito que lá no Centro Social Urbano. Não sei se é isso,
Não, vereador, desculpa, mas não é essa. O CCI lá embaixo, no Centro Social Urbano, está fazendo os bailes. Inclusive, nós estivemos com o Beto. Desculpe, né, a intimidade, mas a gente se conhece, junto com o vereador Eduel. E lá nós chegamos a um consenso com os idosos, porque lá também tinha várias outras atividades. Como lá o forte era o baile, e era o que eles queriam, o secretário colocou que não havia condições de fazer o almoço para eles e que não havia condições de dar nenhuma ajuda de custo. Eles estão se virando através da associação, eles estão fazendo baile, eles estão cobrando ingresso, eles levam lanche, algumas vezes nós levamos também, para que eles possam ter essa atividade. Mas as outras atividades que tinham lá não estão acontecendo. O CCI Carmen Morena é o CCI que fica perto do estádio, que hoje foi transformado em CRAS. Eu ouvi dizer que voltariam. Ótimo, é isso que eu quero ouvir. Eu quero ouvir que vai voltar, que esses idosos vão ter atendimento, sim, que eles vão ter o respeito que a comunidade... Eu sempre tive orgulho de falar, Campo Mourão é uma cidade que ama e respeita os seus idosos. Eu não quero ter que retroceder na minha fala. Nós estávamos buscando, gente, o centro-dia para o idoso, que seria a creche para o idoso. Então, nós já estávamos pensando muito além. O seu tempo encerrou, vereadora. Mas vocês ficaram falando mais do que eu? Não. Tudo Só bem. falei 30 segundos. Tudo bem, não A tem senhora problema. deu a parte, é o direito. Tá bom, tá certo, tudo bem. Eu já encerrei, era isso que eu queria deixar. Agradeço a sua presença, pense com carinho, pense com amor. Nós estamos envelhecendo, nós somos os idosos de amanhã. Se nós não respeitarmos nossos idosos, nós não vamos ter respeito. Obrigada. Próximo. Vereador Luiz Alfredo. Só mais uma frase. Dia 27 de setembro é o Dia Municipal do Idoso. Como é que nós vamos comemorar isso? Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, público presente, boa noite. Dando continuidade ao tema longevidade, todos nós lutamos a vida inteira para vivermos mais. Recentemente teve uma matéria na rede de televisão aberta de que a pessoa que viverá até 1000 anos provavelmente já nasceu. Engenharia genética, qualidade de vida, aprimoramento. Eu acho, secretário Beto, eu acho que a gente tinha que acabar com qualquer tipo de necessidade do público que dependesse de um favor A ou B para que isso virasse em voto. Eu acho que isso é o melhor para uma cidade. Eu acho que todos nós que temos mandato sonhamos com o dia que alguém vai receber um remédio sem ter que devolver um voto 2 anos depois. Ou fará um alongamento de ginástica sem que isso repercuta num pedido de voto no futuro. Como a gente está com algum público jovem, eu acho que alguns números são interessantes. A população idosa do Brasil, aquela com mais de 60 anos, corresponde a mais ou menos hoje 23 milhões de idosos, algo em torno de 12,3% da nossa população. Desse total, 80% deles são tratados pelos familiares. Por quê? Eles passam a ter algum tipo de obstrução da vida rotineira, como amarrar um sapato, como vestir uma roupa ou se cuidar. 80% são cuidados pelas suas famílias. Outros 20%, eles são divididos em 2 categorias. Os que podem ter um local especial, as casas de idoso, e uma parte menor fica para o poder público. São aqueles que, infelizmente, os filhos não puderam poupar sequer para eles, e há uma cultura no Brasil, por motivos que eu desconheço, de que os pais trabalham muito bem para educar e formar os filhos, mas dificilmente esses pais-filhos reservam para cuidar de seus pais. Há uma música antiga, eu não sou muito cantador, mas ela diz em verso, que um pai cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuidam de um pai. Isso é uma coisa muito antiga, ela chama cura de boi, se eu não me engano. Né? É um verso, é uma poesia muito interessante, né? E que quem puder, leia a letra, vai entender o que eu estou colocando.
O que a vereadora Nelita muito bem comentou, e eu sugiro ao secretário que comece a pensar, eu acho que a prefeitura fazer casa para idoso, fazer centro de ressocialização, centro de integração, isso é mais ou menos uma espiral interminável. Isso não vai acabar nunca. E, ao mesmo tempo, eu vou tratar das crianças. Também será insaciável ou impossível de atingir a meta de equilíbrio entre a quantidade de crianças que nascem, a quantidade de pais que precisam trabalhar e jogam para o poder público a criação dos filhos. Os países que começaram a ter uma longevidade maior, e aí, vereadora Nelita, a previsão é que em 2050 haja uma paridade entre de 0 a 15 anos, nós teremos algo em torno de 2,5 bilhões de pessoas nessa faixa de idade. E também teremos, acima de 65 anos, essa paridade, algo em torno de 2 bilhões e 100 milhões de habitantes no mundo, com também essa faixa de idade. Os países que nos antecedem em termos de civilização, como Bélgica, França, Holanda, Inglaterra, eles entenderam com uma certa rapidez em fazer a chamada compartilhamento de obrigações. Para as crianças, e já vem isso acontecendo no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e outros lugares, nós temos algumas opções. A babá compartilhada, o rodízio de mães, a casa de trabalho. O que é a casa de trabalho? As entidades civis da sociedade, com participação do poder público em alguns casos, elas criam barracões ou locais em que os pais podem trabalhar levando os filhos juntos. Então, eles prestam o serviço rotineiramente, independente da profissão, costureiro, dentista, o que quer que seja, e aí não vou discriminar em faixas econômicas. A gente chama isso de casa de trabalho compartilhada. E existe também uma figura que há muito tempo a gente abandonou, que são as creches das empresas. Recentemente eu tive com o Sérgio Rosendal, tentando abrir uma creche na VRI, mas não conseguimos. O elenco de atribuições que você dá ao empresário, detalhezinhos, isso desanima o cara. Desanima. Então, o CMEIs, Recanto Encantado, como é que é? Mundo Encantado, que é uma parceria de amizade, porque a ex-proprietária era amiga de não sei quem, precisava alugar a casa, alugou, meteu no CMEIs lá dentro. Quem já visitou lá sabe que aquilo não pode ter nunca uma creche lá dentro, é uma responsabilidade. O poder público vai pagar caro por essas dentadas que as crianças levou. Mas não é novidade, em 2015 nós tivemos uma criança que levou 8 mordidas e chegou em casa. Em 2014 eu fui atender lá na Vila Rio Grande, lá onde o senhor mora, a criança que apanhava lá da professora e chegava a defecar nas calças e também não aconteceu nada, tudo com a parcimônia do Conselho Tutelar. Mas eu não estou aqui para falar mal de nós. Eu estou aqui para apontar um outro caso, até porque a gente tem N casos que não tinham nada. Mas me preocupa essa redução de gente. Me preocupa essa vontade inescrupulosa de reduzir números com a redução de qualidade sem reduzir a qualidade do serviço prestado sem dar uma outra opção. Então, assim, nós não vamos poder contratar gente para creche, a gente vai ter que contratar 1 ou 2 babás e tentar deixar o pessoal lá na Cidade Nova, onde estão mais necessitados, tentar alugar uma casa, e dentro dessa casa a gente coloca pelo menos 4, 5 pessoas e uma mãe ou uma pessoa que tenha condições de gerir isso e devidamente acompanhada possa tratar dessas crianças. E a mesma coisa para os idosos, né? A gente sabe que o Asilo São Francisco de Assis, que hoje é o único lugar que recebe os idosos nossos aqui para cuidar, desde que ele consiga ter alguma coisa de contribuição do INSS. Ele também explode. O albergue São José do Patrocínio, nem pensar, nem passar perto. Então, o que a gente está acontecendo? Todo mundo que está na prefeitura, bem ou mal, está recebendo 100% do salário. E aqui é a mesma coisa. Mas nós estamos dando à população menos do que elas tinham o ano passado e o ano retrasado. Nitidamente nos nossos números. Isso não é interessante. Eu sou parceiro, sou companheiro, nós precisamos reduzir? Precisamos. Mas a gente vai tirar um atendimento de CMEIs, qual é a opção que nós vamos dar para a população? Nós vamos tentar cotizá-los? E eu vou relembrar o prefeito Rubens Bueno, e alguns devem estar naquela gestão. O Rubens chegou para mim, que era auditor na época, e falou assim, não vou dar o transporte escolar. Eu falei, mas Deus, os alunos vão como para a escola? Vão a pé, igual eu ia. Eu andava 8 km a pé, eles que andam também.
Falei, olha, vamos tentar achar um denominador aí para não doer nem no A nem no B. Chegamos no denominador, o município pegou alguns ônibus e os pais pagavam óleo diesel. Acho que o vereador Batilani lembra dessa opção. A gente funcionou por 6, 7 meses. Nós não temos professores para licionar, porque a gente precisa de gente para licionar, naquela época estava faltando. Saímos correndo, sabe quem veio ajudar a dar aula, licionar? Os funcionários do Banco do Brasil, por um ano. Algumas salas especiais que a gente precisasse que funcionassem. Então, o que me parece é que a administração pública está um pouco desassociada com a comunidade. Eu não entendo bem por que está com esse medo de pedir ajuda para A ou para B. Essa interação, uma cidade, ela não deixa de ser uma forma de casamento, ela não deixa de ser uma forma de união. E todo mundo, essa definição é simples para todo, né? Os cônjuges, e nós temos 2 bem recentes aqui no plenário, o doutor Ulisses, né? Os cônjuges, marido e mulher, eles conjugam valores. E a comunidade tem que conjugar valores. E é isso que a gente tem vendo faltar. Aí eu sou surpreendido, vereador Cícero, com a demissão sumária do médico intensivista da UTI da Santa Casa porque tem que economizar. Beleza, não estou aqui para dar palpite. Então foi demitido há 15, 20 dias e, para minha surpresa, a Santa Casa não tem médico intensivista. A qualquer momento pode fechar a UTI adulta porque você não pode ficar nem meia hora. É uma prerrogativa. É uma determinação da portaria 1071 de 2005 do Ministério, resolução CREMESP 170 de 2007. É vedado uma UTI aberta sem médico intensivista, sem plantonista. Nós estamos há 20 dias. O senhor tem mais um minuto. Nós estamos há quase 15, 20 dias sem médico lá. É bom economizar? É excelente economizar. Mas como é que você manda alguém embora e fica sem supervisão? Tem um médico lá polivalente que acha que pode fazer tudo e no final ele não sabe nada, a não ser ganhar de coordenador do curso de medicina. Então, isso é sério, é sério. A vigilância sanitária está deixando passar em branco? Tá. O caso do CEMEIS. Vereador, o Conselho Tutelar sequer quis fazer a visita e o relatório, vereador Miguel. O que o doutor Najib tem com isso? Ele cuida de bandido e criminoso, agora vai ter que cuidar o que o Conselho Tutelar deveria ter diligenciado em 48 horas e ter respondido? Ele vai ter que ir investigar. E um detalhe, está claro, até porque a diretora é entrevistada em tempo real e ela acaba falando a verdade, né? Ela não tinha nenhum advogado para dizer para ela que era. E ela falou, olha, uma saiu para almoçar e a outra não pôde vir, que ia no médico. Ou seja, as crianças ficaram meia hora, 20 minutos sozinhas. Pronto, não tem mais que diligenciar. Está resolvido. Agora, a partir do pressuposto que uma criança de 8, 10 anos entrou lá e moeu e bateu a pequena, eu não tenho como acreditar nisso. Ok? Então, o que é? Falta de gente, vai descarregar, vai responsabilizar a diretora, o secretário, quem reduziu o quadro. É chato, é ruim. E as imagens são horríveis. Então, a administração pública, senhor presidente, já concluindo, nós podemos economizar? Podemos. Menos na qualidade de vida. Porque todos que estão aqui, eu não vi ninguém ter desconto de IPTU, eu não vi ninguém ter desconto de taxa, de alvará, não descontou nada, pelo contrário, então está querendo subir. Mas na hora de dar a contraprestação é pela metade ou 25% a menos? Então eu rogo aos senhores secretários, que devem ter a competência que se presume que tenham, que comecem a servir a população e deixarem de se servir da gestão pública. Obrigado, senhor presidente. Próximo. Vereador Edson Batilani. Já estamos avançando no horário e nós temos um compromisso. Vou falar do mesmo assunto, mas não vou ultrapassar 1 minuto. Eu tenho visitado, durante esses últimos anos de mandato, os nossos CEMEIs, as nossas escolas de ensino infantil, e realmente é um quadro ruim que está aí posto, tanto de estrutura física como estrutura de pessoal, embora de professores não há tanta falta. Realmente há necessidade de contratação, né? E até eu estou sugerindo, nessa sessão, hora de amanhã, vai passar uma proposta minha, uma cobrança ao prefeito que faça a contratação para repor alguns professores, alguns servidores da área administrativa, merendeira, alguém da limpeza, mas, fundamentalmente, que faça o que chama-se de PSS, que é você ter professores disponíveis para fazer a cobertura das licenças. A grande maioria dos nossos professores são mulheres.
E elas acabam tendo, além de todo mundo tem algum problema de saúde, mas as mulheres, são mulheres jovens, na sua maioria, elas são férteis e têm filhos, né? E aí a licença é de 6 meses. Então, veja bem, se você não tem no seu quadro professor para substituir, e você mantém um servidor na forma de estatutário, realmente, de repente, passa a ser um ônus. Mas, se você tem aquele professor contratado pelo regime de PSS, você, naquele período de 6 meses, coloca lá um professor, terminado, o professor titular voltou à sua função, aquele professor vai aguardar novamente. E não vai faltar, com certeza absoluta, a atividade para um grupo desse de PSS. E, por fim, eu não me ocorre, e já conversei isso com o prefeito, mas colocar aqui na casa para uma análise posterior, eu acho que o município tem que avançar um pouco, inclusive comprando o serviço na rede privada de ensino infantil e ensino infantil. Ensino fundamental, eu acho que tem vaga suficiente. E aí dá para você fazer parcerias com as escolas, nós temos muitas, e existe, inclusive, espaço ocioso, onde que o município pode, as escolas pagam o INSS-QN, né, e o município pode trabalhar esta questão e resolver, vereadores, pelo menos em parte, esse problema. Não acredito que tenha 1000 vagas disponíveis na rede privada, mas você tem um pouco de vaga que possa amenizar isso e não ficarem aí as crianças fora do ensino. Era isso que eu tinha que colocar. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Eu vou passar a presidência para o Edilson, que preciso dar uma saidinha. Mais alguém inscrito? Não há mais inscrito. Obedecendo o ordenamento regimental, passaremos a apreciação das matérias constantes na pauta da ordem do dia. Em primeiro turno, discussão e votação, o artigo 83, e segundo regimento interno, matéria em regime de urgência. Primeiro projeto. Projeto de lei número 87/2017, o Executivo Municipal dispõe sobre a descrição e especificações dos cargos de auditor de tributos e auditor fiscal, criados pela Lei número 1009, de 25 de novembro de 1996, com alterações posteriores. Visa a adequação do município às condições da Receita Federal do Brasil para celebrar convênio com a entidade regime de urgência. Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis da Comissão Permanente de Legislação e Redação, Finanças e Orçamento, Método Sistemático. Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Aprovado por unanimidade. Desculpe, em regime de urgência, em votação a urgência. Urgência aprovada. Informamos que a matéria recebeu pareceres favoráveis, né? Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Aprovado por unanimidade, com urgência já aprovada. Declarar encerrada a ordem do dia, artigo 87, regimento interno. Passaremos a seguir a explicação pessoal e cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos para manifestar exclusivamente sobre as atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido a partes. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos inscritos. Não há vereador inscrito. Senhor presidente, eu tenho inscrição. Explicação pessoal. Senhor secretário, por favor. Vereador Luiz Alfredo, 5 minutos. É rápido, senhor presidente. Eu só deixar registrado na casa que amanhã e até o dia 12 eu tenho um compromisso de ordem profissional e familiar, motivo pelo qual não estarei presente na sessão de amanhã e as 2 primeiras de setembro. Só queria só justificar a ausência, independente de ofício formal. É só para isso, explicação pessoais. Obrigado. Comunico que amanhã, terça-feira, 26 de setembro de 2017, às 14 horas, teremos audiência pública da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para apreciar o relatório apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde na função de gestora
local do Sistema Único de Saúde, o SUS, referente ao segundo quadrimestre de 2017. Ainda amanhã, terça-feira, 26 de setembro, às 19 horas, teremos a 28ª sessão ordinária para votação em segundo turno da matéria aprovada hoje em primeiro turno. Neste momento, devolvo a presidência ao Edson Batilani. Só aproveitar para fazer um convite aos que estão aqui hoje para participarem da audiência pública de saúde. É um momento interessante, onde a Secretaria apresenta aquilo que vem fazendo, aquilo que gastou, e também nos dá a oportunidade, enquanto cidadãos, de questionarmos e sugerirmos algumas melhores. Então, aqueles que puderem, amanhã às 14 horas. O horário é inoportuno, mas esta semana nós temos aí praticamente todos os dias a noite ocupada com outras atividades da Câmara, e, portanto, a comissão responsável acabou marcando para as 14 horas, mas fica o convite. Neste momento, daremos um breve intervalo para ajuste protocolares e, em seguida, faremos a entrega da moção de congratulação à senhorita Isadora Maitã. Declaro encerrada a presente sessão. Que Deus os acompanhe.